Fala pessoal, beleza? Aqui é o André Renato do Sombras Elétricas e estou de volta para mais um episódio de Livros de Cinema. Nosso terceiro episódio. Legal, hein? Bom, hoje trouxe aqui para vocês, se liga, um grande clássico da literatura cinematográfica, a linguagem cinematográfica de Marcel Martin, ou Marcel Martin, se for para fazer a pronúncia exata do francês. Enfim, eu vou falar aqui do jeito PTBR, ok? Português brasileiro mesmo. Bom, este é um grandíssimo clássico do cinema, um dos maiores clássicos da literatura cinematográfica, e foi o primeiro livro que eu li na minha vida sobre cinema. O primeiraço de todos. Até hoje, eu considero a melhor cartilha, a melhor introdução à linguagem cinematográfica já publicada. Claro, existem várias outras muito boas também de vários autores, mas clássico é clássico, né? O poder dos clássicos, certo? Muito bem. Este livro aqui, vocês podem ver que está meio velhinho, meio, né, estragadinho, mas justamente a edição original dele na França é de 1955, cara. É isso mesmo. Falei que era um clássico, jovem. 55. A primeira edição brasileira, que é esta que eu tenho aqui em mãos, é de 1963, pela editora Itatiaia, de Belo Horizonte. E aí, olha que triste isso. A segunda edição desta obra vai sair somente, sabe quando? Em 2011. Somente em 2011 fomos agraciados com uma segunda edição de A Linguagem Cinematográfica. Quer dizer, tantas décadas sem sequer, nem mesmo uma reimpressão, né? Daí, este aqui eu comprei em sebo no ano de 2001, né? Quando eu decidi que iria estudar cinema mais a fundo, ler sobre, me alfabetizar de verdade na linguagem cinematográfica. E esta foi a primeira introdução que eu peguei. Muito bem. A segunda edição de 2011 pela editora brasiliense, ela ainda está em catálogo, então vocês podem encontrar ainda aí em livrarias. Só procurar na internet vocês acham, certo? Legal. Bom, quem que é Marcel Martin? Marcel Martin é um crítico de cinema francês. Ele nasceu em 1926 e faleceu só agora, em 2016. Marcel Martin, ele é ligado à galera da fenomenologia no cinema. Ou seja, um conjunto de críticos e teóricos de cinema que pegavam a filosofia da fenomenologia, importante corrente filosófica aí no século XX, né, primeira metade do século XX, até meados do século XX mais ou menos. E basicamente fenomenologia é um pensar sobre o ser estar no mundo, o que significa o ser estar no mundo, né? Alguns podem dizer que é uma filosofia parecida, próxima do existencialismo. Claro, há muitas diferenças, mas, por exemplo, uma grande obra de fenomenologia filosófica foi escrita pelo próprio Sartre, o Jean-Paul Sartre, né? Mais conhecido pelo existencialismo. É um livrinho chamado A Transcendência do Ego.
É bem legal essa obra. Bom, fenomenologia é o ser e estar no mundo. E aí, esses críticos aqui, Marcel Martin, Henri Agel, certo? Aimé Aifre e o próprio André Bazin, que eu já falei aqui para vocês também em certa medida, qual que era a ideia deles? Desenvolver um olhar sobre o cinema, consequentemente uma crítica e até mesmo uma teoria cinematográfica baseadas na experiência do cinema, na experiência em assistir a um filme na sala escura, na experiência em ficar depois refletindo, digerindo aquele filme, deixar o filme entrar em você, mexer com a sua interioridade e aí escrever sobre o filme a partir, né, do que o filme desperta dentro da gente. Claro, com toda uma metodologia, analítica inclusive, analisando a forma do filme, com todo o rigor, tá? Daí temos aqui, né, a linguagem cinematográfica, ok? Mas é interessante isso, esse título com um certo ar estruturalista, mas um livro com um fundo fenomenológico muito grande. Enfim, esses críticos fenomenólogos de cinema também eram ligados ao catolicismo francês em meados do século XX, uma corrente de um catolicismo popular, ativista de esquerda, inclusive, né, politizado, tá? Que via o cinema como um modo de levar cultura às massas e levar também, inclusive, conscientização de classe às massas. O André Bazin fazia muito isso, ele promovia sessões de cinema, né, nas portas das fábricas, para os operários ali. Tá? Então, essa é a corrente. Né? Críticos, teóricos de cinema ligados à fenomenologia e a um catolicismo de vertente mais popular, ativista, politizada. E este é um dos grandes frutos dessa corrente aí. Bom, eu disse para vocês que até hoje eu considero o melhor livro de introdução ao cinema para quem quiser começar a se alfabetizar em linguagem cinematográfica. Por quê? Porque o Marcel Martin ele é muito didático nesta obra. Ele explica todos os elementos da produção de um filme, né, todas as funções, né, o trabalho do diretor, o diretor de fotografia, a montagem, o figurinista, a elaboração dos cenários, né, a trilha sonora, todos os elementos explicados de uma maneira bem formal mesmo, de uma maneira quase estruturalista, né? Pensa no estruturalismo francês clássico, né? Na linguística, o Ferdinand de Saussure, enfim. É uma obra bem didática mesmo, bem rigorosa nesse sentido. E o segundo ponto fundamental neste livro aqui, os exemplos que ele dá. Tá? Esta obra ela é tremendamente enriquecedora pelo conteúdo teórico que ela traz, né? Pela proposta didática, como eu falei para vocês, mas também pelo repertório que ela nos proporciona. O livro ele é carregado de exemplos. Para tudo o que o Marcel Martin vai falar, ele dá um exemplo retirado de algum filme. Filmes clássicos, filmes poderosos, grandes clássicos da história do cinema. Até 1955, data da edição original. Então, se você quer repertório, se o que você quer
é repertório em cinema clássico, clássico de verdade, não é cinema velho não, jovem. É cinema clássico, tá? Tá aqui. Né? Para mim, isso fez um diferencial enorme. Tudo bem? Muito bem. O livro, dentro dessa proposta didática dele, ele vai ser dividido em vários capítulos, cada um analisando um elemento diferente da linguagem cinematográfica e da própria produção de cinema, né, dos diferentes trabalhos e funções envolvidas. Esta primeira edição brasileira não tem um índice, isso é terrível, né? Vocês veem até que eu tive que marcar tudo aqui usando marcadores de página. Mas eu vou repassar para vocês rapidamente. Capítulo 1. Os caracteres gerais da imagem. É uma grande introdução. O que é a imagem? A composição da imagem. Tanto imagem fotográfica, imagem pictórica, né, pensando aí nas artes plásticas, ok? Vale também como um curso de artes, inclusive, quanto na imagem cinematográfica. Capítulo 2. O papel criador da câmera, tá? Lembram de quando eu falei para vocês, no primeiro episódio, Hitchcock, Truffaut, entrevistas, o como que a arte do cinema vem do papel da câmera. Vem da escolha do diretor em onde posicionar a câmera. Falei isso no primeiro episódio, reforcei no segundo episódio falando aí sobre o Cinefilia do Antoine de Baek, falando da política dos autores desenvolvida por Truffaut e pelos jovens turcos da Carrière du Cinéma, e tá aqui, né? Marcel Martin falando da mesma coisa, o papel criador da câmera. Capítulo 3, a iluminação. Capítulo 4, os costumes e os decor, ou seja, é o figurino, tá? E os cenários, a direção de arte, tudo bem? O design de produção, enfim. Capítulo 5, as elipses. Aqui a coisa já começa a ficar um pouco mais elaborada, mais detalhada, né? Ele começa a entrar em recursos estilísticos muito específicos da linguagem do cinema, tá? E não só da linguagem do cinema. Elipse é uma figura de linguagem, uma figura de linguagem literária, retórica, inclusive, tá? A gente usa elipses na linguagem verbal, quando a gente elimina uma palavra, um termo, tá? Deixando-o implícito, deixando-o nas entrelinhas, quer dizer, ele está lá, só que ele está escondido por trás. Tá? As elipses têm um poder muito grande no cinema, né? Você não mostrar tudo, tá? De maneira explícita, jogado na tela. Certas coisas você apenas dá a entender, né? Você apenas sugere. Isso é muito, assim, é fenomenal, ok? Basta pensar, talvez a maior elipse da história do cinema, 2001, Uma Odisseia no Espaço, de Stanley Kubrick. Óbvio, Marcel Martin não vai falar desse filme, porque esse filme é de 68 e o livro é de 55. Mas eu falo aqui. Quando lá o Australopiteco, né, arremessa para o céu, para o ar, o osso que ele tinha acabado de usar como arma contra os seus inimigos, e esse osso se transforma através de um corte muito maroto na edição, se transforma em uma nave espacial. Você tem aí uma elipse temporal, uma elipse de alguns milhões de anos, né? E ao mesmo tempo um outro recurso estilístico muito interessante do cinema, que são as rimas visuais, né? Associadas também a metáforas visuais. Metáfora, outra figura de linguagem, outra figura de retórica. Quer dizer, aquela nave espacial que, conforme a gente vai ver em 2001, ela continua sendo também como se fosse, daí a ideia de metáfora, como se fosse um osso. Aquele osso arma que representa o poder do ser humano, tá? O poder da sociedade, da civilização humana.
Ok. Capítulo 6. As transições. Aqui a gente já começa a entrar na montagem. Tá? Diferentes tipos de corte de cena. Né? Corte de plano para plano. Muito bem. Capítulo 7. Metáforas e símbolos. Falei, né? Fundamental este capítulo aqui. Fundamental. Capítulo 8. Os fenômenos sonoros. Lembrando que cinema é... A linguagem do cinema é linguagem audiovisual. Capítulo 9. A montagem. A edição de imagens. Para os primeiros teóricos russos do cinema, teóricos e críticos russos, né, o grande diferencial do cinema, da arte cinematográfica, o elemento mais importante da composição da linguagem cinematográfica era a montagem. Basta ver qualquer filme aí de Eisenstein, Sergei Eisenstein, o Encoraçado Potemkin, por exemplo. Capítulo 10. A profundidade de campo. Aqui a gente tem um elemento que era muito valorizado por esses críticos da fenomenologia do cinema. Tá? André Bazin, Marcel Martin, Henri Agel. A profundidade de campo. Que é o quê? Você ter em um plano dois elementos, um atrás do outro. Por exemplo, eu aqui e atrás de mim, um pouco mais para trás, algumas pessoas. Outras pessoas tendo uma outra conversa. E a câmera focalizar ambos os planos, sem que nenhum dos dois fique desfocado. Né? Isso cria uma divisão na atenção do espectador. E traz toda uma riqueza para a imagem, tá? Cinematográfica. A profundidade de campo ela tem um caráter expressivo muito forte. Muito bem. Os diálogos, quer dizer, cinema também é roteiro, também são falas, tá? Existe uma dimensão literária também forte no cinema, teatral também forte no cinema. Capítulo 12. Processos secundários de narração, né? Diferenças entre focos narrativos, questões como, por exemplo, narração com voz em off. Tá? A pessoa narrando um filme, só que sem aparecer na tela. É o que acontece muito em documentários, por exemplo. Capítulo 13. O tempo. Como que o cinema trabalha com a questão do tempo. Tá? Isso eu vou discutir um pouco mais detalhadamente aqui com vocês quando isso já está planejado, a gente lançar o episódio sobre o Esculpir o Tempo, livro magnífico de Andrei Tarkovsky. E por fim, capítulo 14, o espaço. Como que o cinema lida, como que a linguagem cinematográfica lida com a expressividade espacial. Enfim, é uma obra realmente necessária, fundamental, absolutamente imprescindível para qualquer pessoa que quer começar, né, a entender de maneira um pouco mais técnica o cinema e com isso, talvez, quem sabe, apreciar, começar a olhar os filmes de uma outra maneira. Isso para mim foi uma descoberta na vida, né, uma mudança de vida. Mas mesmo para quem já tem, né, essa alfabetização audiovisual, mesmo assim, o livro ele ajuda a reforçar muitas coisas, tá? Muitos termos técnicos, que mais? E, principalmente, repertório. Grandes filmes que são citados aqui e utilizados como exemplo. Por exemplo, um que eu não esqueci até hoje e que tá aqui, uma cena que o Marcel Martin fala do filme Trágico Amanhecer, de Marcel Carné.
filme francês de 1939, em que um personagem ele se encontra morto dentro de um quarto, dentro de um apartamento, durante a madrugada, e aí amanhece, e o despertador, que já estava programado para tocar, ele desperta. Mas ele desperta para uma pessoa que não está dormindo, está morta. A força dessa cena, a força expressiva dessa cena é... Enfim. Aqui no finalzinho do livro, o Marcel Martin ele cita algumas frases de grandes pensadores do cinema da primeira geração de críticos e teóricos da sétima arte, que, conforme eu falei para vocês no episódio 2, né, a primeira geração da cinefilia, nas décadas de 20, décadas de 30, a primeira geração que começou a pensar no cinema enquanto arte, uma forma de arte específica, diferente de todas as outras e, consequentemente, com uma linguagem específica, inclusive. Né? Os primeiros caras que tentaram definir o que é essa linguagem do cinema. Eu vou ler alguns para vocês. Esta, na verdade, é a melhor, a que eu acho a mais bonita, na verdade. O cinema é a música da luz. Vou repetir. O cinema é a música da luz. Quem disse isso foi Abel Gance, que escreveu sobre cinema e que também foi um diretor de cinema. Abel Gance lançou em 1927 o monumental filme Napoleão. Mais de 4 horas de duração, contando a história de Napoleão Bonaparte. É um dos grandes clássicos da era do cinema mudo e um clássico universal, atemporal da sétima arte. O cinema é algo que desmaterializa o mundo. Henri Agel, outro crítico da linha fenomenológica aqui, companheiro do Marcel Martin. A fotogenia é este aspecto poético extremo das coisas ou dos homens, suscetíveis de nos ser revelado pelo cinema. Quem disse isso foi Louis Deluc, um dos primeiros teóricos da sétima arte, né? Lá dessa primeira geração cinéfila, do comecinho do século XX. Né? Eles falavam muito da fotogenia, né? A coisa que é fotogênica, a coisa que ela tem um aspecto que se revela em fotografias ou em filmagens. A gente olhando com nossos próprios olhos a gente não percebe, mas numa tela a coisa, a gente, até hoje, né, a gente usa essa expressão popularmente. Que fotogênico, né? Ganha uma outra, não sei se a melhor expressão seria beleza, mas ganha uma outra qualidade, tá? Muito bem. E, enfim, é isso, gente. Recomendo muito, 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 muito a leitura. É um livro realmente muito educativo, tá? Muito gostoso de ler. Ele é uma introdução, é uma cartilha, então a linguagem ela é tranquila, ele é muito didático, tá? Não é uma obra acadêmica, não é uma obra pesada, difícil, é uma obra bem popular mesmo, tá? É muito legal mesmo. Esse livro ele costuma ser usado, né? Fazer parte da bibliografia de diversos cursos de cinema por aí até hoje. Então, fiquem aí com a linguagem cinematográfica. Boa leitura para todos e semana que vem tem mais. Valeus, falou!